Boa noite a todos. Como a Marlene muito bem disse, meu nome é Edson. Alguns não me conhecem como Edson, me conhecem como Max. Podem me chamar do que vocês preferirem, tá ok? Como bem disse, eu estudei o Coen o ano passado, a gente terminou o Coen o ano passado. E uma coisa que eu aprendi no Coen, que ficou muito claro para mim, é o quanto esse curso é bom, o quanto engrandece a gente, o quanto faz a gente crescer como espíritas, mas também, principalmente, como pessoas. Tá? E hoje eu acho que eu sou a prova viva disso, porque a cada dia que passa, eu vindo aqui, né, dar essa exposição para vocês. Eu não gosto de falar palestra, nem aula, né, porque eu falo para vocês que quem mais aprende com tudo isso sou eu. E hoje, eu não vou contar agora não, porque a gente tenta deixar a surpresa para o final, mas eu vou falar para vocês que fazer essa palestra, ela realmente me trouxe frutos, e assim, alguns dos melhores frutos possíveis mesmo no nosso trabalho, no meu dia a dia, e tudo isso porque eu tive essa oportunidade de crescer, de me engrandecer, dando essa exposição para vocês hoje. Tá certo? Bom, como a Marlene disse também, eu vou falar hoje para vocês de manutenção vibratória, e a manutenção vibratória nada mais é do que uma parte da concentração. Tá certo? Então, vocês ainda estão estudando concentração. Eu vou recapitular alguns pontos que vocês aprenderam já sobre concentração, inclusive com a palestra de 15 dias atrás da minha esposa, né? Inclusive eu colei um monte de coisa dela, viu? Assim, ela que é inteligente em casa, então eu fui colando um monte de coisa da casa dela, entenderam? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes disso, eu queria falar o seguinte para vocês também. No nosso trabalho mediúnico, né, hoje, eu já, graças a Deus, eu consigo fazer um pouco do trabalho mediúnico. Ainda estou caminhando, ainda estou engatinhando, mas cada dia a gente aprende um pouco mais, cada dia a gente melhora um pouco mais. E eu queria deixar esse alerta para vocês, esse aviso de que realmente o trabalho mediúnico é como todo trabalho, né? É como nossa vida mesmo. A gente vai indo de pouquinho em pouquinho, porque realmente aquilo que a gente vai conseguindo angariar de pouquinho em pouquinho é aquilo que a gente mais valoriza. E o trabalho mediúnico hoje em dia tem sido isso para mim. Uma das minhas maiores glórias, uma das minhas maiores vitórias nessa minha vida. Tá bom? Bom, como eu disse para vocês, eu vou falar de concentração para vocês. E quando a gente fala de concentração, a gente fala que existem alguns passos para a concentração, né? Existem alguns passos. Entre eles, nós temos quais? A preparação do ambiente íntimo, que eu vou falar mais a fundo para vocês, a relaxação e a respiração, posteriormente a abstração e a elevação. Todos esses pontos vocês já aprenderam, então eu vou falar bem brevemente para não ficar repetitivo também. E hoje eu vou falar especificamente da manutenção vibratória, tá certo? E eu queria explicar antes por que eu pus esse desenho aqui. Tá meio claro demais, mas acho que vocês conseguem perceber que isso é um iceberg. Ali tem um pinguinzinho, vocês estão vendo ali, ó, tá? É um conjunto de icebergs assim, ó. Aqui, ó, tem um ursinho para cá, um ursinho polar, tá vendo? É um iceberg. E por que eu escolhi o iceberg como essa minha apresentação? Porque o iceberg, muitas vezes, o que acontece? A gente só vê a ponta dele, aquela ponta que está para fora do mar. E muitas vezes, a maior parte do iceberg está dentro da água. E a gente não vê. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso de experiência própria. Eu venho de uma tradição japonesa, onde, né, eu tenho uma avó que é budista, tenho uma outra avó que é tenrikiana, que é uma outra religião tradicional japonesa. E as religiões japonesas, elas sempre tiveram muito esse intuito de concentração, meditação, todas essas coisas. E eu achava que eu sabia me concentrar, que era uma beleza. Cheguei no Coen, me estrepei grande. Por quê? A concentração aqui é uma outra concentração.
Então, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando só a superfície. Eu estava olhando só a parte que eu conseguia enxergar, a parte que eu queria enxergar. Eu não estava vendo ainda o restante. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, eu terminei o Coen, entre aspas, terminei o Coen o ano passado, mas a gente tem que continuar sempre estudando, sempre tentando aumentar o nosso campo de visão, porque sempre tem coisas novas. Todo dia a gente vem aqui, aprende com o seu Tonho, aprende com a Marleninha, aprende com a Silvana, aprende com aqueles que são mais novos, aprende aqueles que são novos de espiritismo. A gente aprende sempre. É por isso que a gente sempre tem que estar de olhos abertos e por isso que eu trouxe o iceberg. A gente tem que estar sempre de olhos abertos, porque só aquilo que a gente vê, às vezes, não é o suficiente. Tá certo? Bom, como eu disse para vocês, então, agora eu vou me focar na manutenção vibratória. O que viria a ser a manutenção vibratória? Seria o quê? O processo posterior à preparação do ambiente íntimo, da relaxação e do desligamento. Então, eu vou agora brevemente mesmo recordar a vocês esses 3 primeiros pontos que a gente tem que fazer, porque a manutenção vibratória é um passo posterior a isso. Vocês vão ver que com o passar do tempo, com a prática, vem tudo de uma vez só, né? Mas eu vou fazendo assim didaticamente, porque para mim, como eu disse para vocês, foi muito difícil me concentrar inicialmente, então para mim esses passinhos, eles são muito importantes, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, o ambiente íntimo, que já foi falado para vocês. O que seria isso? Preparar o ambiente íntimo, né? Seria a gente se preparar antes de vir aqui para o Coen e também depois, antes de vir no trabalho mediúnico. Tá? Então, aqui algumas dicas, né, que os livros que a gente leu, eles trazem. Procurar fontes boas de energias, como boas leituras, bons programas de TV, né, bons programas na internet. Eu sei que hoje em dia muita gente gosta de internet, então tem direito a ver internet. Internet tem um monte de coisa boa também, né? Então, bons lugares, tranquilos também, conversas positivas e, se possível, também se manter em silêncio um pouco antes de vir, né? Para mim, me ajudava muito. Na vinda do Coen, eu vinha conversando com minha esposa, claro, mas a gente vinha conversando já mais devagar, mais lento, mais baixo. Quando a gente chegava aqui no Coen, a gente já sentava, a gente costumava sentar aqui na frentezinha, já sentava na frente, já começava já aquele momento de interiorização mesmo. Me ajudava muito. E hoje em dia, eu faço trabalho de segunda-feira aqui no Coen. Me ajuda muito também nessa questão do ambiente íntimo. Ah lá, ó, alimentos leves. Tá? Eu sempre me considerei um carnívoro de primeira. Sempre. Amo aquele churrasco, amo aquela maminha, né, aquela picanha sangrando. Eu gosto mesmo, né? Só que eu fui perceber depois que o ato de eu não comer carne no meu dia de trabalho me ajudava. E me ajuda muito. O ano passado era o Coen, como vocês, na terça-feira. Na terça-feira eu evitava a carne, certo? Isso é uma coisa minha. Não estou falando também, evita a carne, vocês são obrigados, senão 10 chibatadas. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas, para mim, evitar a carne me ajudou e muito, tá? Come um omeletezinho, não precisa. Eu gosto de carne e continuo comendo carne. Final de semana tem churrasquinho em casa ainda, tá? Mas tentar evitar comer essa carne, pelo menos no dia do seu trabalho, tá certo? E roupas adequadas também, tá? Roupas adequadas, a gente quer falar o quê? Roupas confortáveis, roupas que não tenham muito metal, porque fica balançando para lá e para cá e bate na mesa e faz aquele barulho. E realmente, além de eu sentir que atrapalhava as outras pessoas, eu sentia que me atrapalhava também. Então, eu acho que essa preparação do ambiente íntimo é importante nesses aspectos. Tá ok? Depois, nós temos o quê? A relaxação, certo? Peguei uma foto do meu filho aí, não é isso? Né? Não é ainda, infelizmente, mas um dia há de ser, tá? O processo de relaxação ou de relaxamento, né? Que seria o quê? Respirar com tranquilidade
Isso é outra coisa que me foi fundamental. A gente chega, às vezes, chega correndo, às vezes está chovendo, você corre do carro para cá, ou então janta correndo, e você vem com o coração pulsando muito rápido, e a respiração sempre me ajuda muito. Aquela respiração bem profunda, sabe? E eu não sei dizer, hoje em dia eu acho que o ar daqui do Luz e Amor é até melhor do que o ar lá fora, sabe? Por causa desse intuito da respiração. E deve ser mesmo, né? Por causa dos nossos anjos protetores, dos nossos espíritos protetores, o ar aqui realmente deve ser melhor. Então, a respiração tranquila, a respiração profunda me ajuda muito no momento de concentração também, né? Posicionar-se de maneira confortável, tá? Isso também é uma coisa importante. E também vou falar de mais uma experiência minha. A posição confortável, às vezes é o quê? Você está sentado naquelas cadeiras lá, das aulas práticas, você já vai se acostumando assim com a parede, não é isso? Aí vai encostando na parede, ou então encosta no banquinho, apoia, deita. Não, aí também não, pessoal. Por quê? Porque senão a gente vai dormir, não vai meditar, não é isso? Eu mesmo, muitas vezes, na terça-feira, meu dia de terça-feira era bem complicado. Eu sou professor, então o professor tem uns horários meio malucos. O ano retrasado, eu trabalhava manhã todas as aulas, tarde todas as aulas e vinha para cá quase acabado. Então, se eu encostasse assim na cadeira, pode ter certeza que eu ia dormir. Então, ter essa atenção também. Ficar relaxado, ficar confortável, mas num nível que você vai se manter acordado também. Perfeito? Depois, posteriormente, nós temos o processo de abstração, né? Abstração ou elevação. O que seria isso? Né? Desligar-se dos seus afazeres, dos seus problemas, dos seus compromissos. Esse, com certeza, é o ponto mais difícil, na minha opinião. Né? A gente se desligar dos problemas que a gente tem em casa, ou não, até mesmo das coisas boas que aconteceram para a gente no dia a dia. Esse realmente é um dos pontos mais difíceis. Eu, particularmente, de novo, né, falando aqui da minha experiência, consegui muito dessa abstração chegando no ponto que é onde eu ia querer chegar, que é a exposição mesmo hoje. Que é o quê? A manutenção vibratória. Tá? Então, agora nós chegamos mesmo no que a gente tem que falar de novo. O que é a manutenção vibratória? O que devemos fazer para termos uma manutenção vibratória positiva? É o seguinte, é manter o ambiente saudável. Tá? E não se esqueçam que nós estamos num grupo de pessoas. Então, a gente tem que tentar fazer um ambiente saudável não só para si, mas um ambiente saudável para todos. Tá? Com boas energias e pensamentos positivos. Então, essa parte da abstração, que eu ficava pensando nos problemas que eu tenho, nas coisas que eu tenho que fazer em casa, nas coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho, eu, em vez de ficar pensando assim, não vou pensar, o que eu fazia e faço? Eu começo a pensar nisso. Nos pensamentos positivos, no que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu vim buscar aqui, ajudar as pessoas, ajudar os nossos amiguinhos espíritos. Tá certo? Então é isso que eu penso. Tá? Para o trabalho e para o intercâmbio espiritual também. Tá certo? Então esses pensamentos positivos, eles são fundamentais. A manutenção vibratória é exatamente o quê? Você manter esses pensamentos positivos em Jesus, esses pensamentos positivos em Deus, esses pensamentos positivos nos nossos anjos guardiões, nos nossos espíritos protetores. Tá certo? Então é isso. E, por consequência, você vai começar a fazer o segundo passo, que seria o quê? Vibrações de afeto, carinho, compreensão, saúde, amor, tá certo? Para as pessoas presentes no grupo e também para os espíritos que estão no nosso ambiente ali. Então, a ideia de se manter uma vibração positiva é exatamente toda hora você está elevando seus pensamentos, pensando em coisas boas, pensando em coisas positivas, em saúde, em amor, em prosperidade.
né? E isso os nossos professores sempre ajudam muito no momento que a gente está lá nas salas na prática, né? Tem alguns professores que falam, imagina um rio, imagina um campo. É isso, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. Começar a imaginar um lugar bom, pensar em energias positivas, pensar em momentos bons, tá certo? E eu sei, é difícil a gente se desligar, mas quando a gente consegue, é difícil, mas quando a gente consegue, a gente começa a ter uma energia positiva e a gente sente mesmo essa energia positiva fluindo da gente. Por quê? Porque, na verdade, você sente essa energia fluindo de quase todo o grupo, se não todo o grupo, né? Aí eu vou dar uma experiência minha para vocês, tá? Tem muita gente que pensa assim, nossa, mas ficar pensando em saúde, em amor para os outros, isso cansa. E, na verdade, pessoal, a conclusão da manutenção vibratória é essa aqui. Qual é? Se você está começando a ficar cansado, está querendo dizer que o seu esforço está sendo em sentido contrário. Por quê? Porque, na verdade, quando você sente bem-estar, é que você está tendo um esforço positivo, um esforço juntamente ao grupo. Tá certo? Eu sei que é meio difícil a gente imaginar isso, principalmente no nosso dia a dia. Por quê? Porque no nosso dia a dia, quando a gente está ajudando uma pessoa, vamos pensar assim, estamos ajudando uma pessoa a empurrar um carro que quebrou na rua. Você vai se sentir o quê? Cansado ou um bem-estar? Teoricamente, você vai se sentir cansado, porque você empurrou o carro e tudo mais. Só que eu faço uma analogia que aconteceu comigo ontem. Olha só, eu fiz 2 anos de Coen, estou estudando até não poder mais, ainda não estou fazendo o meu trabalho mediúnico como eu ainda gostaria, e ontem eu tive um aprendizado. E por quê? Porque eu fiz essa palestra para vocês. Eu tive um aprendizado que foi o seguinte, sabe aquele sentimento quando vocês sentem, por exemplo, quando vocês deram um presente para o filho de vocês, e o filho de vocês abre aquele sorriso maravilhoso e vem abraçar vocês e falando assim, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Você cansou em trabalhar para conseguir comprar aquele presente. Você cansou em fazer aquelas coisas todas para você conseguir o dinheiro para comprar o presente. Mas quando seu filho está ali abraçando você, você sente aquele arrepio que passa pelo corpo todo. Aquela sensação boa que parece que emana do coração. Todo mundo já sentiu essa sensação, né? Foi essa sensação que eu senti ontem trabalhando aqui no Centro Luz e Amor. Tá? Eu consegui, pensando nessa ideia de manutenção vibratória, tudo isso, eu pensei nisso. E aí eu comecei a pensar em alguns exemplos para poder dar para vocês. Sabe, não sei se hoje em dia, acho que não tem muito isso, mas na minha infância tinha muito aquela ideia de encher laje dos vizinhos. Vocês já fizeram isso? Encher laje de vizinho? Como que é? A gente pega, carrega um monte de balde de concreto e sobe para a laje, puxa na cordinha e sobe e enche a laje. É óbvio, a gente tem um cansaço físico muito grande, mas depois que a gente enche a laje, o que a gente faz? Tem a feijoadinha, não é? A típica feijoada. E lá naquela típica feijoada, tá todo mundo cansado, tá todo mundo suado, né? Um dia de trabalho, mas aquela alegria, aquela harmonia e principalmente aquela alegria de ver os olhos do dono da casa brilhando, porque conseguiu encher a laje, aquilo não tem preço, é aquela energia, é a energia que eu estou sentindo agora em estar falando aqui para vocês isso. Tá? E eu sinto isso. Teve esforço do Edson, teve esforço do Max em fazer essa palestra? Claro que teve. Tive que ler livros? Tive que ler livros. Óbvio, com o maior prazer e com o maior amor. Mas todo esse esforço é exatamente compensado por nós, exatamente nesse momento. No momento que a gente está percebendo que tem pessoas que estão aproveitando isso. Nesse momento que tem pessoas que estão falando, nossa, realmente eu quero sentir isso. E eu digo para vocês o seguinte, hoje em dia, lógico, por favor, entre aspas, vir fazer o trabalho mediúnico aqui é quase um vício. E um vício em que sentido? Porque toda vez que a gente vem para cá,
a gente consegue exatamente ter esse bem-estar, esse sentimento de muitas pessoas estando ali numa sala e todas elas com o mesmo intuito. E qual é o intuito? Ajudar as pessoas. Sabe? É aquele sentimento bom que você tem quando você está ajudando realmente as pessoas. Então, o que eu tenho para falar para vocês? A manutenção vibratória é você realmente elevar o seu pensamento, elevar o seu espírito, sempre com pensamentos positivos. E esses pensamentos positivos vão se espalhando tanto para as pessoas, que isso vai voltando para você. A energia positiva retorna para você em forma dessa alegria, em forma dessa energia que percorre o nosso corpo. Vocês entenderam isso? Tá? E é isso que eu tinha para falar. No final das contas, olha lá, vocês estão vendo o grande desenho do iceberg. Então, eu sei que às vezes é difícil a gente visualizar tudo, mas seria importante a gente realmente visualizar todas essas ideias, esse grupo que a gente tem que fazer. A gente tem que analisar o que nossos amigos estão ali querendo, e você tem que vibrar, você tem que elevar-se como todos os seus amigos. Tá? E eu termino essa explanação da seguinte maneira. Lá, eu parabenizo vocês pelo esforço. Né? Eu não vou falar assim, obrigado pelo esforço, eu vou parabenizar vocês pelo esforço. E por quê? Porque eu sei que todo mundo aqui deixou alguma coisa que gosta de fazer para estar aqui. Ou está com os filhos, ou está com a esposa, ou está com o esposo, ou assistir uma novela, ou assistir um filme, qualquer coisa. Eu tenho certeza, vocês abandonaram alguma coisa que vocês poderiam estar fazendo para se divertir, para estar aqui. Então, por isso eu parabenizo vocês. Só que um parabéns que diz o seguinte: na verdade, vocês não têm ideia do quanto vocês estão fazendo bem para os outros e o quanto vocês estão fazendo bem para vocês. O curso do Coen, para mim, realmente mudou minha vida. E hoje o trabalho mediúnico muda a minha vida. E sempre para o lado positivo. Tá certo? Tá? Parabéns, então. Boa noite e bom trabalho para todos nós. Que assim seja. Ok?